Síndrome de burnout, insegurança, medo de cobrar um valor digno do meu trabalho, falta de confiança em mim mesma, crenças que me impediam de alcançar o sucesso. Essa era eu, alguns anos atrás. Mas mal sabia eu que era só me dar conta do quanto isso estava me fazendo mal que eu ia conseguir mudar. Claro, não é tão simples assim, não é? Mas simplesmente partindo desse ponto, reconhecer que eu mesma estava fazendo isso a mim já era um grande começo. Será que isso também está acontecendo com você? Talvez você não esteja plenamente satisfeito com o seu trabalho ou mesmo com a sua vida. Ou você está até satisfeito, mas acredita que alguma coisa poderia mudar. Você pode ser psicóloga e ter poucos pacientes. Ou então você está atendendo apenas por convênios ou aqueles chamados preços sociais, valores sociais. Você pode ser um profissional de outra área e não está sendo bem remunerado na instituição que você trabalha e nem conseguir emprego em outro lugar. Você pode ser terapeuta, nutricionista, assistente social e não conseguir valorização profissional. Você até pode também ser um profissional formado, mas não está trabalhando na sua área e está exausto de cuidar da casa, da família e não cuidar de si mesmo. Sabe, talvez as crenças que você tem a respeito de si mesmo, a falta de dinheiro para investir na sua profissão, a sua insegurança e as suas limitações podem estar te impedindo de alcançar o sucesso, e é um sucesso que você deseja muito, não é verdade? Mas eu posso te garantir que seja qual for o seu problema, o que eu vou te apresentar aqui agora vai te permitir ter os resultados que você deseja, aqueles resultados que você sonha. Eu sou Fátima Cruz, eu sou psicóloga, tenho 42 anos de formação, sou hipnoterapeuta e mentora de desenvolvimento pessoal. Eu vivi uma síndrome de burnout. Eu perdi a minha primeira filha por imperícia médica aos 19 anos de idade. Aos 26 anos, eu perdi meu marido e eu já tinha uma filha de 4 anos de idade. Eu cresci ouvindo que eu não poderia querer ser melhor que os meus irmãos. E baseado em todas essas minhas experiências e nos meus estudos de física quântica, neurociência, PNL, hipnose, constelação familiar, psicologia positiva, além da minha formação como psicóloga, eu pude aprender muito sobre o funcionamento da nossa mente. E eu quero fazer um acordo com você aqui agora, neste momento. Pode ser? Eu vou te explicar resumidamente como funciona a nossa mente e como eu posso te ajudar. Você só vai precisar de ficar aqui comigo até o final desse vídeo. Gente, está combinado assim? Então, ok, vamos lá então. Olha, nós temos 3 mentes. É a mente inconsciente, a mente consciente e a mente subconsciente. Eu quero só completar uma coisa. Quando a gente fala que temos 3 mentes, claro que a nossa mente ela é um estado subjetivo, a gente não toca na mente. Então, só para facilitar a forma de explicar, é que metaforicamente a gente fala que tem as 3 mentes, ok? Então, só para entender, não está separada aqui. A mente inconsciente, ela não está separada, é um estado natural que nós temos. Então vamos lá. A primeira parte criada na nossa mente é a inconsciente. E é exatamente ela que está ligada com o cérebro reptiliano. Cérebro reptiliano é aquele cérebro mais primitivo e que nós já nascemos com ele. Como poderemos dizer assim, nós nascemos programados de fábrica, tá? E essa mente, ela só tem a função de manter o nosso organismo funcionando de uma forma perfeita. Então ele zela pela nossa sobrevivência. Ela também é responsável pelo nosso sistema nervoso central e pela nossa imunidade. Nela está programado como o nosso corpo vai crescer, como que ele se regenera, como que ele se autocura.
E se você se corta, por exemplo, você sabe, o corpo sabe como que ele vai cicatrizar. Se você contrai um vírus, ele sabe como se recuperar. Você não precisa ficar preocupado, por exemplo, que o seu coração está batendo. Você não ele fala, eita, esqueci de fazer o meu coração bater. Você não tem que preocupar com nada disso, nem respirar, nem na circulação do seu sangue. Eita, eu esqueci, tem um tempão que eu não deixo meu sangue circular. E olha para o seu braço e olha se aquilo ali está acontecendo. Seu intestino também, você já percebeu isso? É muita coisa, mas você ainda acha que é pouco? E aqui também está o nosso instinto de luta e fuga. Como é que ele funciona? Por exemplo, se de repente aparece um tigre na sua frente, não é? Você não precisa pensar, será que esse tigre é perigoso? O que vai acontecer? No mesmo instante, entra adrenalina, o seu coração dispara, o seu sangue vai para as suas pernas para você sair correndo. Aí a força vai para ali. Quem já deu, por exemplo, de cara com um tigre, está sabendo o que eu estou falando, não é verdade? Mas pode ser um cachorro bravo, não precisamos de chegar tanto, não é? Agora também nunca aconteceu comigo isso não, tá? E eu acredito que no máximo com você é um cachorro bravo. Mas quem já levou um susto, por exemplo, e viu que não deu nem tempo de pensar para reagir? Você tá andando, vem um carro, o que você faz? Você corre, você sai correndo e depois você fala, e aí? O que aconteceu ali? Tá? E foi nessa primeira mente que a natureza te fez. Completamente perfeito, com tudo o que você precisa. Você entendeu que esse é o nosso inconsciente? Agora, a principal coisa que você precisa saber dele é que é nele que está o que é necessário para você sobreviver e ser saudável, fisicamente. E se isso não está acontecendo, porque de algum modo foi instalada alguma coisa aí dentro de você que está te impedindo o seu funcionamento normal. E é nesse momento que você tem que falar o que está acontecendo comigo, o meu rim parou, aquilo tudo que tinha que acontecer naturalmente parou em algum momento de acontecer. Essa é a mente inconsciente que eu falei, mas a nossa próxima mente é a nossa mente consciente, que é aquela parte que você está usando nesse momento, para prestar atenção no que eu estou falando, né? Para prestar atenção nesse conteúdo, e aí você vai analisar e questionar se tudo que eu estou falando está fazendo sentido para você, ok? E essa mente consciente, ela tem 4 papéis e nada mais. Vamos lá. A mente consciente tem um papel analítico, que é a parte que você vê o problema, analisa e pensa em um jeito de resolver os empecilhos que estão incomodando no momento. Também você toma centenas de decisões, muitas delas são automáticas, não é? A respeito do que temos que fazer para passar um único dia. Centenas, gente, de decisões para um único dia. A mente analítica. E a segunda parte é a mente racional. Ela nos deve, ela foi criada para dar razão sempre para a gente, pela qual nós nos comportamos de determinada forma. Por exemplo, se nós não tivermos uma razão, nós nos tornamos ansiosos e frustrados e ela vai se prolongando por bastante tempo e pode levar até doenças mentais mesmo, doenças sérias mentais. Quando nós temos um momento de ansiedade, não é? O que nossa mente faz? Ela justifica aquela ansiedade. Mas você está ansioso assim porque inventa uma historinha qualquer para você falar, tá bom, então eu já compreendi. Tá? Então essa mente ela faz isso, ela dá essas desculpas para nos deixar melhor, para nos deixar mais tranquilas. E quando ela dá essas desculpas, a gente acaba não buscando a verdadeira razão daquela mente ter nos deixado naquele estado. Terceira função da nossa mente, a força de vontade. Nós já estamos muito familiarizados com ela, né? E quando que ela aparece? É quando nós queremos fazer ou começar alguma coisa, como uma dieta.
exercício, não é? E quando nós vamos usar a nossa força de vontade. Mas o que acontece? Não demora muito e ela acaba. Concorda comigo? Você começa uma dieta, começa super bem, daí um pouquinho, aí parece que você vai murchando assim, aí você abre a geladeira e faz só um pedacinho, só um pedacinho. Acaba a sua força de vontade. Você deixa de fazer aquilo que você queria fazer. Sabe por que isso acontece? Porque essa mente, ou essa força de vontade, essa função da nossa mente consciente, ela tem a duração de uma bateria e ela precisa ser carregada. E é por isso que dá muito trabalho. Por isso a gente deixa de lado. E a gente fala, comecei, mas eu parei. Não, depois eu volto, daqui um pouquinho eu volto. Aí nós temos o quê? A nossa mente funcional. É a mente que tem aquela memória que nós precisamos dela diariamente. Qual é o caminho que você vai usar para você ir para o trabalho, não é? Você tem que telefonar para um cliente. Você tem que lembrar do aniversário de algum ente querido. Você tem que marcar aquele médico que você falou que você iria e que você não vai poder ir, você vai desmarcar ou vai marcar. E é essa parte da nossa mente que está relacionada com o nosso córtex pré-frontal. É a parte mais recente do cérebro. São os nossos pensamentos, a nossa razão e a nossa força de vontade. Está tudo aí nessa mente. Então a mente consciente é a que nos faz ter raciocínio lógico, pensamentos de alto nível, imaginar e resolver problemas. E é a única mente ativada para atrair os nossos desejos e os nossos sonhos. Mas ela também filtra todas as informações que nós recebemos a todo momento. A mente que usamos de fato e que temos controle sobre ela. E é nessa instância que ela elabora e que nós decidimos sobre os nossos sonhos. É a parte racional. É a mente que pensa, é a mente que é responsável por definir e alcançar os pensamentos. Ela consegue agir e resolver algumas coisas, mas ela é muito influenciada pela nossa mente subconsciente. E ela é responsável, olha, ela faz um tanto de coisa, né? Mas ela é responsável por somente 5% da nossa mente. Você acredita nisso? Ela faz esse tanto de coisa. Ela é a mente que pensa, que racionaliza, ela é a mente que faz tudo isso, é a mente que tem a força de vontade, que te funciona, que justifica suas coisas, mas ela só é responsável por 5% daquilo que nós somos, daquilo que nós fazemos, daquilo que nós pensamos. E como é que a gente pode decidir, então, definir, não é, a nossa mente subconsciente? Olha, existem estudos da neurociência e da psicologia que mostram que a nossa mente subconsciente comanda 95% de todas as nossas ações. E ela realiza, e ela tem reações diárias, e é nela que estão armazenadas todas as nossas crenças, nossas percepções de valores e como nós nos identificamos diante da vida, interferindo assim em todo o comportamento e resultados diários. Então, só para ficar mais claro um pouquinho para vocês, a mente consciente é ela quem pensa, racionaliza, enxerga, cria planos, faz planejamentos e toma conta de 5% de quem nós somos. Define 5% de quem nós somos. E a mente subconsciente, não é? Ela é responsável por 95% de quem nós somos. Imagina, então é só ela quem comanda, mas quem pensa é a consciente. E quem realiza, e quem faz, e quem determina é a subconsciente. Então ela é usada para definir o que está fora da consciência e ela é muito poderosa. Ela é responsável também pela memória de longo prazo, um HD super potente para guardar todas as informações relevantes. Ela também cuida dos nossos hábitos, bons, maus ou aqueles hábitos utilitários, tá? E ela é responsável por todas as nossas emoções. A mente consciente pensa, a mente subconsciente tem emoções. Elas não sabem lidar
com isso, entendeu? Ela muitas vezes, ela nos coloca em dificuldades, porque ela não pensa, então ela age. Como aquela criança que chega em algum lugar, não é? E ela quer alguma coisa, e mesmo a mãe não podendo, não, qualquer outra coisa, ela quer. E acaba conseguindo, porque ela faz o quê? Ela influencia a mente consciente, tá certo? Mas ela também nos protege. Ela nos protege de perigos imaginários ou reais. Ela não sabe a diferença, se é imaginário, se é real. Então ela nos protege como? Da maneira errada, da maneira que não deveria acontecer. Eu brinquei, né? Contei uma história que é só mesmo para dar uma forma de você entender de uma maneira mais... mais no dia a dia. A criança que vai lá e quebra a vidraça da janela da vizinha, não é? E aí, quando a vizinha vai lá reclamar, a mãe da criança, que é a nossa mente subconsciente, né? Ela vira e fala com a vizinha assim: ah, mas ele quebrou, não foi por querer. É porque ele jogou a pedra e a pedra bateu na janela, mas ele não queria acertar a sua janela. E é assim que a nossa mente subconsciente, ela cuida da gente. Ela deixa ela dá as informações para a mente consciente justificar aquilo que está acontecendo. Então ela inventa história, que só ela acredita, como eu falei. Pode ser real e pode ser, na maioria das vezes, ela é uma história fantasiosa. Ela não é real, tá? Nós temos a outra parte, que é a ociosidade. O que é isso? A nossa mente subconsciente, ela não gosta de aceitar sugestões positivas para nós mudarmos, tá? E por outro lado, as sugestões negativas, elas são aceitas de imediato. Sabe por quê? Porque elas não exigem esforço. Você já está acostumado a fazer aquilo, então você faz. Então, por que eu vou questionar se eu já faço assim toda vez? Se isso já acontece toda vez. Parece bem louco isso, não é? É verdade, a gente quando pensa nisso e fala, mas que mente subconsciente é essa que toma 95%, que eu sou 95% e que me atrapalha tanto, que tem essa intenção e que acredita que ela está fazendo o melhor por mim. É isso mesmo, é um pouquinho louco. Mas o subconsciente simplesmente, apesar de tudo isso, ele controla a sua vida. Ele controla quem você é realmente e quem você vai ser. Ele controla todas as suas emoções, os seus desejos, até o seu peso ele controla. Como que você vai ficar nos seus relacionamentos, como que você vai ser como pai ou como filho, quanto de dinheiro você tem na conta bancária. Gente, tudo isso, inclusive quanto de dinheiro você vai ter na sua conta bancária. E aí você vira e fala assim, meu Deus do céu, é uma louca que está conduzindo a minha vida. E é isso, você pode falar, Fátima, mas o que isso tem a ver com tudo que você está falando? Bom, eu vou te dar um exemplo, tá? Só para você entender melhor. E aí você imagina uma criança, né? Agora falando mais sério, né? Saindo do tom da brincadeira. Imagina uma criança que vê os pais brigando por causa de dinheiro constantemente. Pode ser que eles tivessem uma boa condição financeira um tempo atrás e acabaram perdendo tudo. Mas a criança que cresce ouvindo pessoas à sua volta dizendo que dinheiro é sujo, que dinheiro não traz felicidade e uma série de outras coisas desse tipo que eu acredito que você já ouviu também. Todos nós já ouvimos isso em algum momento, não é? E a mente justificando que dinheiro é sujo, então não queira dinheiro, tá? E quando isso acontece, você acha que o subconsciente, ele vai achar que dinheiro é bom ou é ruim? Olha, se eu ouvisse isso a vida inteira e fosse bem pequenininha e não conseguisse entender, eu ia falar que dinheiro é ruim. Por isso é que ele vai fazer de tudo para te desviar do dinheiro. Ah, mas a minha família, Fátima, ela não falava isso, e eu não sou rico, e eu nunca ouvi isso na minha vida. De onde vêm então essas minhas programações? Você já reparou que na televisão ou no jornal, geralmente quando aparece alguém, né, alguma notícia sobre um milionário, qual que é o teor da notícia dele? Corrupção, quadrilha, político corrupto, assassinato por latrocínio que rouba, que mata, não é? Para roubar, por aí vai, é uma série de outras coisas, né? E o que eu tenho de falar? Foi assim que você foi programado para viver na mediocridade financeira. Sabe por quê?
porque isso te dá segurança. Nada de mal vai acontecer com você se você não tiver aquilo que é a causa de todo mal. Olha, eu dei o exemplo aqui do dinheiro, mas isso não acontece só com dinheiro, não. Isso acontece em todas as áreas da nossa vida. Agora, onde você está com o seu problema, né? Muitas vezes nós nem nos damos conta dessas coisas. Nós nem sabemos que programações são essas, por que elas entraram, ou quais são as nossas crenças, muito menos como nós podemos modificar essas crenças. E tá tudo bem. Você não tem culpa. Você não sabia o que estava acontecendo com você. Mas agora você sabe. Agora você já sabe de tudo isso. Então agora cabe a você deixar que a sua mente subconsciente não te controle mais. Que ela não exerça nenhum efeito com você. É você que vai controlá-la. E foi depois que eu entendi o funcionamento da minha mente e eu comecei a me aprofundar mais nos estudos sobre isso que eu estou te apresentando agora, de uma forma bem reduzida, viu gente? Que é muito mais do que isso, né? Que eu consegui verdadeiramente mudar a minha vida. Primeiro, eu escolhi sair de um trabalho que eu amava muito, mas que me consumia física e emocionalmente. Eu aprendi a dizer não para as pessoas sem me sentir culpada por isso. Simplesmente não posso. Claro que eu não vou virar e falar não, mas eu falo, olha, eu sinto muito, mas não vai dar. É um não, não é? É um não mais educado, mas é um não que me tira um peso muito grande. Eu comecei a cobrar um valor justo pelo meu trabalho sem sentir que eu era, que eu estava sendo muito visionária, que eu queria muito, que eu amava muito dinheiro, não é? E aí eu me senti segura e confiante para ser eu mesma e fazer as coisas da forma que eu queria ser e que eu acreditava. E aí a minha vida passou a ter muito mais significado. E eu comecei a me sentir muito mais plena, muito mais feliz, muito mais inteira, não é? Mas eu não queria ficar com todo esse conhecimento e experiências para mim só. Sabe o que eu fiz? Eu comecei a criar na minha mente, né? Eu comecei a criar um método MEI. Mudança extraordinária de mentalidade. Esse método, ele não quer mudar só o seu comportamento. Ele vai mudar a sua mentalidade, mas de uma forma extraordinária. E eu vou te explicar como que ele vai funcionar, tá? Tudo que vai acontecer nesse método. Mas antes eu quero te falar que esse curso serve para você. Mesmo que você não tenha tempo para fazer, por exemplo. Ah, mas eu estou tão ocupado, eu trabalho tanto, ele serve para você. E eu te garanto que se você tiver, por exemplo, 20 minutos, 3 vezes na semana, já está excelente para você começar. E ele funciona mesmo se você não confiar em si mesmo. Mesmo que você ache que não é para você. Sabe aquilo que a pessoa vira e fala assim, ah, eu não vou tomar esse remédio não porque eu estou doente. Sabe, você acredita que aquele remédio não vai fazer o efeito para você e você deixa de tomar aquilo que vai te ajudar muito e que pode te trazer coisas fantásticas. Aliás, é exatamente para você que pensa assim, porque que eu vou te ensinar como transformar os seus pensamentos e modificar as suas crenças. O método MEI, ele é composto, falando um pouquinho dele, ele é composto por 4 módulos. No módulo 1, você vai conhecer um pouquinho dos meus próprios desafios e o caminho mais assertivo encontrado para a superação dos bloqueios, tá? E foram criados a partir de quê? Daquelas instalações que eu falei com vocês, das minhas próprias crenças limitantes. E essa troca, ela permite gerar identificação e vai facilitar o processo de autoconhecimento. Eu apresento também o primeiro pilar para destravar os bloqueios todos que nós temos. O primeiro pilar é o autoconhecimento e as ferramentas fantásticas. Gente, são ferramentas fantásticas que podem ser utilizadas para se conseguir essa transformação desejada. E vai ser através do conhecimento e o domínio da sua própria mente. Esse é o módulo 1.
No módulo 2, você vai aprender sobre as 3 mentes de uma forma bem mais profunda do que essa, né? Mas da forma metafórica mesmo, uma vez que a mente não é palpável e nem delimitável. Você vai aprender mais a fundo aquilo que eu já te apresentei, um pouquinho aqui nesse vídeo, tá? Então, além de uma terapia coletiva, que nós chamamos de terapia da criança interior, que é uma coisa muito linda, que funciona também como uma ferramenta muito eficaz para te ajudar na prática da compreensão do funcionamento das nossas 3 mentes. E aí ela começa a desprogramar crenças instaladas na sua vida. Esse módulo, ele é muito lindo porque você, além de conhecer, você começa a entender. Quando você conhece, não é? E você começa a compreender, você vai tirando essa mente subconsciente, essa mente que está justificando as coisas, e você vai ver, você volta e você toma conta da sua vida. Você não deixa que ela simplesmente te domine. E essa prática, como eu falei, né, esse efeito surpreendente, ele dá uma abertura de mente tão grande, né? E já é sentido e visto desde o primeiro momento que você começa. Eu acredito que agora, você me ouvindo, você já está começando a cair, a acontecer alguns insights, ou então cair algumas fichas, não é? E você já está compreendendo a razão de você algumas vezes agir daquela forma, tá certo? E aí nós entramos para o módulo 3. E esse módulo é quando nós entramos nas experiências vivenciadas até os 7 anos de idade. E em como essas crenças aprendidas, né, da barriga da mãe até os 7 anos de idade, elas se instalam na nossa mente subconsciente. Ela vai para a mente subconsciente, ela ainda não tem. Você lembra daquela história que falava, não é história, né? Que o bebê tinha uma muleira que a gente tinha que colocar, né, que a gente tinha que tomar muito cuidado. A muleira, na verdade, era a proteção, né, do cérebro, para ele expandir, e ter a possibilidade do crescimento dele físico mesmo, material, tá? Mas o que eu falo da nossa mente é que a partir do 0 ano até os 7, ela vai aprendendo coisas e elas ficam guardadas aí. E aos 7 anos muda um pouco essa história. Não porque a sua mente está fechando, a sua cabeça, o seu crânio está fechando, mas porque você também já aprendeu muita coisa e elas já tomaram aquele espaço que elas tinham que tomar. Então, e aí o que faz? Criam-se os bloqueios limitantes e eles paralisam a gente, porque entrou tanta coisa que você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, se você fizer isso, acontece isso, e a sua mente faz o quê? Ela não distingue a realidade, né, da fantasia ou a verdade da mentira. Então tudo entrou e tudo virou bloqueio. Para quê? Para nos proteger. E eles realmente nos protegem tanto que eles nos paralisam, impedindo que nós sejamos as pessoas que nós desejamos ser. E o objetivo desse módulo é descobrir quais são esses bloqueios que foram instalados em você, utilizando uma ferramenta altamente eficaz. E ela vai te ensinar também depois a usar estratégias, né, para desprogramar tudo isso que está acontecendo. E ela permite então, quando ela te dá a estratégia, você reconhece qual é esse bloqueio que está atrapalhando tanto a sua vida. Você vai aprender a desprogramar e vai acontecer o quê? Você vai ser aquela pessoa que você deseja ser. E com isso você alcança todos os seus objetivos. É muito bom, não é? Só de pensar, dar aquela vontade, parar e respirar e falar, eu vou conseguir, eu posso. Sabe por quê? Porque é plenamente possível, tá? E aí nós vamos para o módulo 4. Né? E após você passar por todo esse processo, né, de autoconhecimento, mudança de crenças que eu acabei de falar, né, nós vamos trabalhar a ferramenta mais eficaz para instalar hábitos virtuosos, a gente chama, não é? Hábitos virtuosos, e desinstalar aqueles hábitos viciosos que nos impediam de nos tornar a pessoa que a gente desejava ser. Então, se você tira alguma coisa que está te fazendo mal, e aí, como que eu vou ser agora? Eu vou deixar de fazer isso. E eu faço o quê? Porque os desafios estão aí na vida.
Você não fica livre dos desafios. Então, se você tira um hábito vicioso, concorda que você tem que colocar alguma coisa que vai ser virtuosa, que vai te ajudar? Um outro exemplo bem prático. Sua geladeira tá cheia de coisa que você não quer, que não é saudável e que te faz mal. Aí você vai falar, eu não quero mais nada disso na minha geladeira. Tira tudo. E a geladeira fica vazia. Aí você fala, e agora? O que eu vou comer? Tá tudo vazio. Antes eu não tivesse jogado fora aquilo ali. Não, não precisa jogar. Você jogou porque tinha que jogar, porque aquilo só te fazia mal. E agora você vai lá no supermercado, não é? Ou então você vai lá na sua mente e você vai buscar todas as coisas que vão te fazer muito bem. Sabe por quê? Essas coisas novas que você vai colocar ali e que às vezes você vai ter até um pouquinho de dificuldade de se habituar com elas e utilizá-las, elas vão ser fantásticas, porque elas vão te dar toda a possibilidade de você o quê? Ser a pessoa que você deseja ser, tá? O hábito, vocês sabem que não é de uma hora para outra, mas vocês também vão aprender a utilizar esse hábito e depois firmar esse hábito virtuoso. Se ele vira um hábito, ele vai ser recorrente ali e você depois vai fazer aquilo que você quer fazer sem nem ter aquela preocupação constante com você. Olha, isso será feito não somente com a utilização dessas técnicas vocês vão receber muitas técnicas muito legais, mas com a explicação do funcionamento da nossa mente, que você já aprendeu, mas tem muita estratégia que elas vão ser utilizadas para essas mudanças. E tudo isso é extraordinário. Em todos esses modos você vai receber ferramentas auto-aplicáveis e material em PDF que vão potencializar o alcance dos seus objetivos. E após você assistir os 4 módulos, eu vou te liberar o acesso à sua chave mestra. É uma aula conclusiva que vai te mostrar todos os processos pelos quais você passou, não é? E vai te ajudar a fixar o seu aprendizado e a sua transformação. E é isso, você aprendeu agora, mas você tem que estar sempre lembrando até que aquilo vire um hábito fixado mesmo, que você não tenha que pensar para você fazer aquilo, como eu falei. Imagina quando você foi aprender a dirigir, não é? Você ficava preocupado, vou olhar para o retrovisor aqui, o retrovisor interno, vou olhar para o externo, vou passar a marcha, vou fazer o quê? Tudo junto, aí eu tenho que pisar no freio, eu tenho que pisar na embreagem, eu não posso deixar morrer. E aí sua cabeça fica mil. Quando você aprende, e não demora, né? Quando você domina, você nem sente que está fazendo aquilo, que está te levando a pensar tanto. Vira uma coisa que você vai agir daquela maneira muito tranquila e praticamente automática. Então você deixar de comer um doce, por exemplo, que você não queria comer mais, você escolher uma outra coisa saudável, uma salada, uma outra coisa saudável, não vai ser dolorido. Simplesmente você vai agir daquela forma. E vendo tudo isso, você já deve ter percebido, né, o quão poderoso vai ser tudo que você vai ver dentro desse módulo MEM. Mudança extraordinária de mentalidade. E é por isso que você deve estar se perguntando, como que eu vou ter acesso a isso? Quanto que vai custar tudo isso, né? Eu falei que são coisas muito boas, mas antes de falar tudo isso, eu quero te dizer que não tem preço ter uma vida muito melhor. Gente, eu falo isso por mim, não é? Não tem preço você conseguir atingir o que você quer, o seu objetivo, sabe? Não tem preço a sua paz, não tem preço a sua alegria, não tem preço a sua autoestima, a sua vontade de viver, não tem preço a sua plenitude. Não tem preço. E pode ter a certeza de que você vai ter muito mais tempo, por exemplo, para ficar com a sua família, muito mais tempo para você trabalhar com você mesmo, tá? Você vai ter muito mais segurança para poder ser quem você deseja ser. Ou quem você até já é, não é? Mas você vai fazer tudo isso sem culpa. Ter uma autoestima fortalecida, enfim, você vai conhecer e conseguir usar todo o potencial que existe dentro de você. E sabe de uma coisa? Você nem sabia. Você não sabia.
Muita gente já me falou que pagaria mais de R$ 1.000 por este conteúdo, tá? E muitos clientes meus pagam mais de R$ 2.000 nas minhas sessões de hipnoterapia. Então me responda, você mesmo, quanto vale toda essa transformação extraordinária da sua mentalidade? Não é só do seu hábito que você vai acessar. Eu quero te contar agora rapidinho sobre 2 atendimentos, entre muitos que eu fiz, tá? Mas assim, eu escolhi esses porque eles realmente eles são muito lindos e eles são muito fortes também, tá? E eu vi um resultado muito espetacular em um tempo muito grande. E eles me incentivaram a compartilhar aqui com vocês isso. O primeiro deles foi uma psicóloga recém-formada, colega nossa, né, alguns aqui, que estava com uma passagem marcada para uma viagem ao exterior. Essa viagem foi dada, né, pela família como prêmio de formatura. E eu atendi online, tá? A minha maior demanda é online. E a demanda dela era que ela estava com ideias suicidas e ela afirmava que ela não sabia, que não tinha razão para ela ter isso, que os pais estavam vibrando muito com a formatura dela, que ela também estava muito empolgada, muito feliz, tanto pela formatura como pela viagem que ela ia fazer, mas que de repente tudo parou de fazer sentido para ela. Durante a primeira sessão, ela viu claramente, gente, que com a finalização do curso dela, o porquê que tudo aconteceu, né? Ela viu que com a finalização do curso, ela ia perder naquele momento todas as prerrogativas de uma estudante, né? De uma jovem estudante. E aí, ela teria que assumir a posição de uma pessoa adulta. E essa possibilidade, só dela pensar nessa possibilidade, já estava transtornando, ela já estava ficando, como ela falou, de cabelo em pé. E a vida dela, né, ela via que a retirada da vida dela ou que o suicídio, né, seria a única saída para ela se livrar desse problema. Ela não sabia como é que eu vou falar com meu pai, como é que eu vou falar com minha mãe. Na verdade, ela não saberia o que falar com eles porque ela nem sabia o que estava acontecendo com ela. E aí esse sintoma inicial, que foi dessa ideia suicida, ele foi tratado e ressignificado. Ela saiu se sentindo super renovada do consultório e ali naquele momento foi dissipada totalmente toda a possibilidade da retirada da sua vida. Ela não pensou mais naquele momento nenhum. Mas ainda, claro, havia necessidade da continuidade do tratamento. Lembra que eu falei? Você aprende e depois você vai praticar e vai praticar. E para ser identificado de onde vinha a raiz daquele problema, porque todo mundo, praticamente todo mundo ali no convívio dela, as colegas e tudo mais, né? As pessoas também viveram, muitas meninas novas que se formaram, que iam ter que assumir a vida, ou que o pai falou, bom, agora é por conta sua, não é? Mas ela simplesmente teve essa reação. Por quê? Porque ela teve crenças diferentes daquelas colegas muitas vezes. Uma talvez já estivesse trabalhando para pagar a faculdade ou para se manter. O outro pai era muito rico, ela só fez aquele curso para ela fazer um curso. Cada um tinha uma razão, mais, não é? E quando nós conseguimos encontrar a raiz daquele problema, não é? Pronto, foi resolvido. Aquele protocolo de atendimento, ele foi finalizado, olha gente, e com muito sucesso. E com a finalização do protocolo, ela fez a sua viagem, voltou pronta para enfrentar todas as dificuldades normais de um recém-formado. E outro dia eu recebia notícias dela, né? Ela tá super bem, gente. E a carreira dela tá sendo impulsionada a cada dia. Aí eu tenho um segundo caso, não é? Foi de um adolescente que entrou em depressão e, em consequência dessa depressão, que demorou um bom tempo a acontecer, veio a síndrome do pânico. Ele estava há mais de 2 meses trancado em casa, no quarto. E o atendimento foi feito também de forma online, tá? Eu fiz um ótimo rapport com ele e isso facilitou muito o deslanchar da sessão e também nós conseguimos chegar no primeiro momento do quadro dele. Trabalhei com ele e a minha total crença que ele teria todas as possibilidades de recuperação, mas que tinha uma única condição. Ele teria que tomar a direção da sua vida. E aí eu poderia ajudá-lo como seu guia. Eu brinco, sempre falo, como seu GPS.
Aí naquele momento, aquele rapaz que estava assim, fechado, não é, sisudo, ele deu aquele sorriso aliviado, levantou a mão assim para cima, né? Eu brinco muito, eu faço muito isso, né? Para a pessoa bater, né? E eu continuei a brincadeira. Ele levantou e eu levantei também, não é? Simulando que a gente estava se tocando. E na tela nós selamos o nosso acordo. Que seria o quê? Ele tomaria conta da vida dele, mas que eu seria o GPS. E para chegar na onde ele queria, ele teria que seguir as instruções do GPS, senão ele ia para outro lugar completamente diferente. E nós encontramos a raiz. Ela foi ressignificada e hoje ele está ótimo. Gente, compartilhar essas histórias, né, de transformação e receber os feedbacks de meus clientes me deixa muito feliz e grata. Sabe de uma coisa? Eu tenho certeza absoluta que isso também te deixa muito feliz, tá? E você agora, através desse método, né, também pode realizar suas próprias transformações. Você pode ficar feliz com a sua transformação. E olha, sem precisar de pagar os R$2.000 das minhas sessões de hipnoterapia. Nem mesmo a metade disso, que seria R$1.000, que muitas pessoas já me disseram que pagariam pelo curso, tá? Nem R$800. Mas eu quero te falar, se você se inscrever hoje, você vai pagar apenas 12 parcelas de R$ 69,70. Ou apenas um único pagamento de R$ 697, se você não quiser parcelar. E eu acredito muito no poder que esse método vai te dar. E você pode tomar essa decisão sem medo, com muita tranquilidade, sabe por quê? Porque você ainda tem 7 dias de garantia para você testar. E caso você não goste, por qualquer motivo, não é isso que eu quero, qualquer outra coisa, né? Você tem o seu dinheiro devolvido de uma forma integral, sem nenhuma pergunta ou burocracia. É só você falar, eu não quero mais continuar. E como você está aqui nessa página, não é? Com oportunidade de entrar nessa turma especial do Método MEI, eu quero te oferecer ainda mais alguns bônus exclusivos, tá certo? E que eu acho que você vai gostar muito. Veja tudo que você ainda vai receber quando você fizer a sua inscrição para participar desse método fantástico, extraordinário, que é o MEI, tá? O meu e-book Protocolo Potencializa Psi. O workbook Desafios Diários para Dias Fantásticos, com 30 dias de exercícios para estimular a implementação de hábitos saudáveis diários com pensamentos reflexivos. O e-book Única Coisa, da psicóloga Karen Correia, para você não procrastinar mais nos seus projetos. O áudio Meditação da Prosperidade. É uma meditação guiada para você ouvir toda noite, antes de dormir ou até dormir. O áudio Poderosa Meditação da Manhã, para você ouvir todos os dias e cultivar pensamentos diários durante o seu dia. Conquistando Sua Felicidade. É uma aula exclusiva comigo mesma. Mentalidade para Prosperidade. É uma aula muito especial com a hipnoterapeuta e palestrante Aline Carvalho. Você vai sair dessa aula com mais confiança para fazer o seu dinheiro render muito mais. Agora, para começar a sua jornada da mudança extraordinária de mentalidade, é só você clicar aqui no botão que está aparecendo logo aqui abaixo, embaixo do vídeo, para você aproveitar essa oportunidade imperdível. Você vai ser direcionado para uma página segura da Eduz, né? Basta colocar os seus dados e escolher a opção de pagamento. Cartão de crédito, Pix ou boleto bancário. Se você escolher o Pix, ele vai te dar um código copia e cola para você copiar esse código e abrir imediatamente o aplicativo do seu banco, entrar na opção do Pix, copia e cola e colar esse código ali, tá? Tanto o cartão de crédito quanto o Pix, a liberação é na hora. Ou seja, você pagou, você já recebe um e-mail da Eduz com todas as informações para o seu acesso à plataforma Nutro, que é onde o curso vai ficar hospedado.
Agora, se você escolher a opção de boleto bancário, a liberação pode acontecer em até 72 horas após a confirmação do pagamento. Então, se você puder, dê preferência para o pagamento no cartão ou no Pix, que fica mais fácil, mais rápido. Qualquer dúvida ou dificuldade na página de pagamento, você também pode encontrar, você vai encontrar lá um botãozinho do WhatsApp. Aí é só você entrar em contato, né, nele, e eu ou alguma pessoa da minha equipe, né, nós vamos falar com você e te auxiliar no que for preciso. Agora é com você. Antes você não conhecia nada ou praticamente nada sobre o funcionamento da sua mente. E você podia continuar fazendo aquelas escolhas erradas e até mesmo se auto-sabotando, mas só que sem ter muita consciência. Mas agora você já tem conhecimento prévio sobre o funcionamento dela, você tem a possibilidade de realizar as mudanças necessárias de uma forma simples, prática e organizada no método MEI. E de uma maneira inteira, de uma inteira responsabilidade sua. A partir de agora, decidir de fato fazer parte desse time e realizar a mudança extraordinária de mentalidade. E é isso. Ou então, você pode continuar seguindo o modo que você vive hoje, enfrentando todos os desafios e dificuldades e sem nenhum direcionamento. Mas eu vou te dizer uma coisa, tá certo? Vai ser um grande prazer ter você conosco no nosso time de alunos extraordinários. Então, clica aqui no botão aqui embaixo e faça sua inscrição agora mesmo.